Nutri, que história é essa que eu posso perder meus dentes após a cirurgia bariátrica? Isso é verdade? Me conta um pouco mais sobre isso. Quer saber um pouco mais desse assunto? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero começar sempre agradecendo, né, gente? Não tem outra forma de eu começar esse vídeo sem ser agradecer vocês, mas ó, janeiro, eu acho que vocês estão meio de férias, o pessoal deu uma caidinha um pouquinho esse inicinho de ano, hein? Bora lá começar esse ano com todo gás, a todo vapor, que 2023 vai ser um ano novo, um ano de mudanças, um ano de muito resultado. E eu tô aqui para ajudar vocês e vamos seguir na nossa meta. Eu tinha colocado a meta dos 3.000 até o carnaval, mas eu tô achando que vocês vão me fazer conseguir bater essa meta antes. Então eu tô pensando em tentar aumentar para pelo menos uns 3.500, hein? Será que eu consigo? E aí, para contar com isso, com esse resultado, vocês têm que estar inscrito aqui no canal, tem que curtir, compartilhar esse vídeo também nas redes sociais e, claro, gente, também deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o volume tá grande, às vezes eu tô demorando um pouquinho para responder, mas eu tô respondendo. Esse finalzinho de ano eu agarrei porque eu tirei umas férias aí, uns diazinhos de férias, mas agora já voltamos aí com ritmo total, ritmo ó, acelerado. E claro, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri, tanto no Instagram quanto no TikTok. Por lá eu tô todos os dias, abro caixinha. E, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo essa semana, na data desse lançamento, fica ligado porque tá tendo uma novidade muito legal, muito interessante, principalmente se você vai fazer a cirurgia, se você acabou de fazer, se você conhece alguém que tem interesse em fazer, corre lá no meu Instagram que vai ter uma novidade incrível, tá bom? Bom, então bora lá para o nosso assunto hoje sobre a questão de perder os dentes, de cair os dentes. Se isso é mito, se é verdade, o que causa, o que a gente tem que fazer, porque isso é algo importantíssimo, tá, gente? Tá bom, gente? Bom, então, primeira coisa que nós precisamos entender. Vanessa, existe essa possibilidade disso acontecer após a cirurgia? Sim, existe. É em decorrência da cirurgia? Em parte, sim, tá? Não vou colocar, gente, a culpa 100% na cirurgia. Por quê? A ideia, inclusive, aqui do canal, do meu Instagram, do que a gente está planejando lá para o meu Instagram, que eu não vou contar com muitos detalhes, mas é trazer conhecimento, é trazer informações para vocês. Então, eu falo que a gente não pode colocar tudo na culpa da bariátrica, porque muitas vezes é algo que é pela falta de informação. Então, se a gente pensar, vou dar um exemplo simples, um exemplo bobo. Pensa numa criança que está andando de skate. Você parte do princípio de que ela pode cair e pode se machucar seriamente, gravemente, concorda? Mas você vai deixar de andar de skate por causa disso? Não necessariamente, mas sabendo que isso pode acontecer, você vai usar, por exemplo, equipamentos de proteção, você vai começar devagar, você vai aprender a andar até que você possa evoluir para manobras um pouco mais complexas. Mas ainda assim o risco existe, ainda assim alguma coisa pode acontecer, sendo você um amador ou sendo você um profissional. Então, eu quis dar esse exemplo, que foge bem realmente da realidade da bariátrica, mas para que nós possamos entender o quê? Que existem algumas consequências que podem sim ser desencadeadas da cirurgia, mas não necessariamente vão acontecer e muitas vezes vão acontecer pela falta de informação ou pela falta de preparação ou pela falta de tratamento no tempo adequado. Então, é isso que a gente precisa entender e é isso que eu quero sempre trazer aqui para vocês. Esse conhecimento para que vocês possam cuidar da saúde, procurar bons profissionais especializados na área, para que possam tratar essas questões também, tá bom? Então, isso que eu quero dizer que pode acontecer sim uma perda de dentes, não vai acontecer com todo mundo, tá? Não é algo fácil de ser tratado e é por isso que eu quero trazer esse alerta aqui também, mas a gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, esse problema, gente, em muitos casos já vem desde antes da cirurgia, tá? Não é uma coisa que vem logo em seguida, não é normal, não é comum, por exemplo, uma pessoa começar a perder dentes
com 2, 3 meses, 1 ano depois da cirurgia. Isso normalmente é um problema futuro. E aí, por isso, muitas pessoas também não acreditam ou acham que não tem relação com a cirurgia bariátrica, mas isso pode ter, mas como eu falei, que eu quero que a gente puxe, isso começa desde antes da cirurgia. Então, quando nós falamos de fazer os exames de sangue e procurar os profissionais, é porque nós precisamos já olhar isso. É fazer provavelmente um exame de densitometria óssea, principalmente se você já passou dos 50 e se você for mulher ainda mais. Se você já estiver entrado na menopausa, aí que você tem que ficar de olho. Por quê? Porque essa perda de cálcio ela vai acontecer de forma mais intensa. Então, mulheres depois dos 50 e depois da menopausa precisam ter alerta dobrado com relação a essa situação, tá? Então, se você vai fazer a cirurgia e já está na menopausa, já passei dos 50, já tem um quadro, por exemplo, de uma osteopenia, que é digamos, um quadro antes da osteoporose, falando de uma forma bem leiga, bem basicona, tá, gente? Que já é essa perda no cálcio, esse cálcio já vai começando, esses ossos já vão começando a ficar um pouco mais porosos, isso já precisa ser tratado antes da cirurgia. Por quê? Não é um tratamento fácil. Hoje não existe um tratamento que resolva, tá? Não existe uma coisa que, como por exemplo, um medicamento que você toma e naturalmente na mesma hora ou em pouco tempo você já controla a sua pressão. Não existe. Existem medicamentos que vão adiar essa progressão, ter uma leve melhora, mas uma cura, uma estabilização por completo, 100%. Hoje, infelizmente, na data que eu tô lançando, né, claro, obviamente, ainda não existe esse tratamento, tá? Então, gente, eu falo isso por conta disso. Então, se você ainda não fez a cirurgia, avalia, conversa bem com seu médico, com o endócrino, com o ginecologista, com o ortopedista, faça os exames, olhe com esse olhar um pouco mais profundo. E se você já fez, também, porque eu sei que provavelmente vocês ainda não fizeram nenhuma densitometria óssea, talvez não estejam avaliando todos os parâmetros adequados com relação ao cálcio, e não só o cálcio, mas outras coisas também que eu vou falar. Então, desde antes da cirurgia, já começa para fazer essa reposição. E aí, no primeiro ano, gente, de período de pós-bariátrica, eu falo que é a época de lua de mel para a questão do peso, mas é uma época de muita perda de minerais, de nutrientes. Então, é uma época que a gente tem que focar bastante também nessa suplementação, para que não tenha uma perda tão generalizada que isso possa piorar lá na frente. Porque, como eu falei, o tratamento para essa perda óssea é muito complexo, ele não vai encher, digamos assim, tanto assim aquele osso novamente. Ele talvez vai segurar ou amenizar um pouco mais essa perda óssea, ou sim melhorar em partes, melhorar um pouco. Mas, por que eu tô falando dessa questão óssea? Eu não expliquei o que isso tem a ver com dente, né, gente? Ô, Jesus amado. Fui pulando os assuntos. Mas por que nós temos a queda do dente? Ah, Vanessa, é porque o dente fica frágil? É porque o dente fica mole? Não, gente. Normalmente essa queda, essa perda de dentes, ela acontece pela perda óssea, da sua estrutura óssea. E aí, o que é? O nosso osso, ele é uma estrutura porosa. Ele é como se fosse uma esponja. Ele não é uma coisa maciça, tá? Ele é como se fosse uma esponja. E aí, pensa numa esponja que os buracos da esponja são muito pequenininhos. Essa esponja vai ser muito dura. Agora, se essa esponja tem buracos enormes, ela vai ser uma esponja mais frágil. Ela vai fatiar mais, ela vai ser mais fácil de ser despedaçada. A mesma coisa é com relação ao nosso osso. E aí, mesmo que às vezes eu faça uma boa reposição, ah, Vanessa, eu tô perdendo o dente, vou colocar o implante, mas se os meus ossos do maxilar da minha boca não tiverem estrutura para aguentar esse implante, infelizmente, nem o implante vai resolver. Isso eu também quero pontuar com vocês, tá? Então, por isso que eu estou falando dessa questão óssea, dessa estrutura óssea, da necessidade do cálcio e de outros nutrientes que também são importantes. E aí, como eu estava falando, no primeiro ano, isso é fundamental. A gente tem que ter esse cuidado bem alinhadinho, mas não só com relação aos exames ali, mas também, gente, não só com relação à suplementação, mas também com relação aos exames. Por quê? Porque essa perda óssea não dá sintoma nenhum, praticamente nenhum. Falo que se a perda óssea desse uma dorzinha ali no seu maxilar, a gente cuidaria muito mais. A gente talvez
atacaria o problema muito mais rápido e resolveria muito antes esse problema, tá? Então, mas não dá. E aí, por isso que às vezes as pessoas só vão começar a tratar quando o bicho pega pra valer. Por quê, gente? Porque no exame de sangue, aí já vamos entrar um pouquinho pra parte de exame de sangue. Não é só o cálcio que a gente tem que olhar, não é só o cálcio sérico. Porque às vezes o cálcio sérico, ele vai estar no valor ok, a pessoa vai passar despercebida. Se você não sinalizar, por exemplo, também que fez a bariátrica para o profissional que está te acompanhando, ele não vai levar em consideração. Então nós precisamos avaliar o cálcio sérico, o cálcio iônico. Nós precisamos avaliar uma coisa muito importante que é um hormônio chamado PTH. E nós precisamos avaliar também, principalmente, a vitamina D, tá? Que é por isso que nós reforçamos muito também sobre a suplementação de vitamina D. Então, no exame de sangue, esses são 4 dos principais que nós precisamos avaliar e outros complementares também, como a questão de tireoide, tá? A tireoide também pode impactar com relação a isso. Então, todos esses exames já vão começar a nos dar um norte sobre o que está acontecendo e o que a gente precisa. E nós precisamos entender também, gente, que a suplementação de cálcio, existem vários formatos de suplementação de cálcio. O cálcio não está simplesinho puro ali, não. Ele vai estar combinado com outra molécula. E às vezes uma certa suplementação de cálcio, por exemplo, um carbonato de cálcio, ele pode não estar sendo suficiente para o seu problema ou para ajustar aquilo ali. Então também precisa fazer esse ajuste fino de fazer a suplementação, repete os exames com um bom olhar, viu que não foi suficiente, troca o tipo de cálcio, troca a dosagem, avalia outros medicamentos para auxiliar com relação a isso, tá bom? Outra coisa também fundamental, que é parte para que a gente possa evitar essa perda excessiva de cálcio e principalmente para repor o cálcio, são os exercícios físicos. E principalmente nos estudos já se falam sobre os exercícios físicos de impacto, tá? Então, Vanessa, mas eu não posso, meu joelho e tudo. Claro, gente, vocês vão fazer o exercício que vocês podem com uma orientação, com uma supervisão de um profissional, tá? Não sai fazendo também só porque eu falei aqui, porque eu sou nutricionista, não sou educadora física, não sou fisioterapeuta, nada, não sou médica, nada disso. Então, vocês vão fazer aquilo que foi recomendado. Mas hoje nós sabemos que para a questão de cálcio, para um tratamento de uma osteopenia, de uma osteoporose, dessa perda excessiva do cálcio, nós precisamos de exercícios físicos de impacto, tá? Vanessa, tem algum que é melhor que o outro? Não, é aquilo que você consegue fazer na melhor intensidade que você puder fazer. Claro que os exercícios de força já vão ajudar pra caramba, tá? Porque aí vão ter outros resultados combinados também, tá bom? Bom, gente, então, isso é um pouquinho do que eu queria explicar, o que é essa perda do dente, por que ela acontece, o que nós precisamos ficar de olho. Mas um outro ponto fundamental, porque infelizmente eu já tive pacientes que vieram com essa queixa após alguns anos da cirurgia e estão sofrendo também com tratamentos agora, tá? Porque o tratamento, gente, da parte dentária é muito complexa. Nós no Brasil temos uma vaidade muito grande também com relação ao sorriso, com relação ao dente, né? Que às vezes em outros países não se tem tanto, e é uma marca registrada, né? Se a gente não tá ali com a boca bonita, além de atrapalhar, de ser um ponto importante, de atrapalhar na mastigação, na alimentação, isso pode ser uma causa de reganho, pode provocar também um reganho de peso se você não tem o dente para fazer uma mastigação adequada. Isso trabalha muito a questão da autoestima, né? E vocês fizeram a cirurgia para ter saúde, para ter autoestima, para se sentirem bem. Então, na hora de procurar um profissional, um dentista também, gente, converse isso com ele, mostre talvez esse vídeo para ele, encaminhe esse vídeo. Por quê? Tem muitos profissionais que talvez não sejam especializados na área, talvez não entendam, ou não tô falando mal de ninguém não, tá, gente? Mas às vezes é por uma questão leiga mesmo. E eu, inclusive, no meu caso, na minha formação, eu estudei, na minha faculdade, na minha graduação, eu estudei pouco sobre bariátrica. E eu acredito que talvez na odontologia também não tenha tanto conteúdo, porque eu tenho colegas que formaram, já fiz um pouco dessa pergunta. Então, tragam essa ciência de que essa perda dentária, de que isso pode sim estar associado à questão da cirurgia, para alinhar qual o melhor tratamento, porque senão às vezes vocês vão fazer um tipo de tratamento que infelizmente vai só jogar dinheiro fora, vai só
não só piorar, mas eu acho que talvez perder tempo, perder dinheiro e não vai resolver o problema de vocês, que é tão importante, que é grave, que precisa ser levado em consideração. E aí é muito importante também que o tratamento junto com o dentista seja alinhado com o seu médico, com a medicação, com o seu nutricionista, com a suplementação, para que tudo possa andar junto e ter um resultado de excelência, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Se você percebeu que isso está acontecendo com você e ainda não sabia que era relacionado à cirurgia, coloca aqui também o que eu puder responder, o que eu puder ajudar. Eu estou à disposição de vocês. E claro, também o comentário de vocês, a gente ajuda muitas outras pessoas também. Então isso é muito importante para que a gente possa criar essa comunidade do nosso projeto Bariátrica, crescer cada vez mais no Brasil e no mundo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, o que for que vai me ajudar pra caramba pra gente bater essa meta aí dos 3.500 até o carnaval, hein? Eu conto com vocês. E não se esqueçam também de se inscrever, me seguir lá nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri. Eu vou deixar aqui na descrição todas as minhas redes também, tá certo? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.